Eu acho que a gente tem agendas muito importantes para o país, né. Então, assim, a gente está num país que tem o objetivo de se tornar um protagonista na agenda ambiental no mundo e que tem um potencial gigantesco para fazer isso acontecer. Está num país que vai sediar próximo G20, que vai sediar a COP30. Como é que nós vamos transformar esses grandes movimentos em algo que não seja uma Copa do Mundo, né? Que veio e isso não trouxe um legado para a nossa população. Então, como é que a gente vai mobilizar uma sociedade civil para estar engajada dentro dessa pauta, para que a gente esteja por dentro das discussões que vão estar no G20, por dentro das discussões que vão estar na COP30? E eu não estou falando da sociedade civil que sempre está nesses espaços. Tem organizações que elas estão ali desde que o mundo é mundo. A gente precisa traçar caminhos para que outras pessoas estejam nesse lugar, para que outras lideranças estejam nesse lugar. E hoje, no nosso país, a gente tem diversas lideranças da periferia, a gente tem diversas lideranças indígenas, quilombolas, faveladas, que estão produzindo conhecimento de qualidade, que estão pensando um novo modelo para o país e que merecem e precisam estar ativas dentro dessa construção que é a COP, que é o G20, que é o plano de transformação ecológica que o Brasil está pensando. Então é muito importante que não só nós queiramos isso, mas que a gente consiga ter a filantropia como nossa principal aliada para pensar um novo modelo de sociedade, para pensar o enfrentamento ao racismo estrutural, ao racismo ambiental e a gente traçar a justiça climática para ponta. As mudanças climáticas são um consenso e estão entre os assuntos mais importantes do século XXI. Mas quando tratamos das doações direcionadas à mitigação deste problema, elas representam menos de 2% do orçamento da filantropia global, de acordo com um relatório realizado pela Climate Works Foundation. Além disso, o protagonismo no tema tradicionalmente tem sido daquelas organizações que já possuem uma proximidade com a pauta ambiental. Hoje, mais do que nunca, é urgente que todos os atores do campo tenham uma estratégia voltada para a ação climática, ainda que transversal a outros focos de atuação. Bem-vindos à terceira temporada da série especial Grantmaking do podcast GIF. Nesta temporada de 5 episódios, vamos abordar as tendências do Grantmaking. O episódio de hoje é sobre o papel da filantropia frente às mudanças climáticas. Eu sou Ana Maim e conduzirei essa conversa com vocês. Vamos juntos? O grantmaking tem um papel crucial em relação à emergência climática, principalmente quando falamos em justiça socioambiental. Muitos grupos e territórios em situação de vulnerabilidade podem ser transformados por investimentos, ações e ferramentas inovadoras que diminuem os impactos das mudanças relacionadas ao clima. Além disso, o trabalho da filantropia também pode resultar em insumos para fomentar políticas públicas voltadas ao tema. Não é possível promover sustentabilidade sem diversidade, inclusão e justiça social. A intensificação das desigualdades no Brasil e no mundo está em boa parte vinculada à escalada dos danos causados pelas catástrofes climáticas em lugares que não têm estrutura para lidar com elas. Não é de hoje que vemos as tragédias ambientais no noticiário afetando majoritariamente as populações periféricas. Fora a falta de investimentos públicos em questões primordiais, como energia e saneamento básico nessas regiões. Esse tipo de política de exclusão tem nome. Ela se chama racismo ambiental, um processo de discriminação que populações marginalizadas sofrem por meio da degradação ambiental e das mudanças climáticas. Essa forma de violência ocorre nos centros urbanos, com pessoas de menor renda, e também no campo, com diversos casos de populações indígenas sendo expulsas de seus territórios, ameaçadas e mortas, ou adoecendo devido à poluição do meio ambiente. O Jacarezinho, ele é um território que, infelizmente, é um laboratório de segurança pública aqui no Rio de Janeiro, né? Já faz um tempo que a gente sofre com uma brutalidade policial e com a ausência seletiva do poder público para pensar políticas sociais que venham definitivamente trazer qualidade de vida para os moradores.
Vocês estão ouvindo o Tiago Nascimento. Ele é cria do Jacaré, favela na cidade do Rio de Janeiro, e fundou diversos projetos de impacto em seu território, como o Jacaré Basquete, o Clima é Mudança, Próximo e o Lab Jaca, um laboratório de pesquisa, geração cidadã de dados e construção de narrativas sobre favelas e periferias, que busca traçar ações que representam as reais demandas dos moradores e das instituições locais. O Corre do Labjaca, ele é pensado exatamente para que a gente consiga atuar com uma incidência em garantia de direitos a partir da coleta de dados, né? E a gente precisa de políticas públicas que dialoguem com o morador, né? Então a gente nasce a partir daí e a gente se relaciona com a crise climática, né, muito na perspectiva do racismo ambiental. Então, como é que as chuvas, as enchentes, como é que o calor que a gente está vivendo nesse momento, ele afeta muito mais as populações que estão vulnerabilizadas do que outras, né? Então, a gente tem ar-condicionado em casa? Sim, muitas famílias aqui no Jacarezinho têm ar-condicionado em casa. Mas se eu ligo meu ar-condicionado, meu vizinho ligou o ar-condicionado e mais um ligou o ar-condicionado, a luz na comunidade acaba, assim. Então é isso que a gente vê acontecer. E como é que isso impacta a nossa vida? Por que a gente tem que sofrer mais com a crise climática, sofrer mais com, enfim, as opressões que a gente tem visto na sociedade? Esse olhar para a justiça social, ele tem que ser sempre transversal, porque o meio ambiente e o clima, ele não está desconectado das outras ações. Então, é preciso pensar sempre em planos que abarquem tudo o que está acontecendo. Então, são os problemas de segurança pública, são os problemas de acesso à informação, são os problemas de acesso à cultura, acesso ao lazer, que está conectado também com os problemas ambientais, sabe? Que a gente está vivendo. Quando a gente pensa em solução conjunta com a filantropia, principalmente para combater, né, essa crise climática que a gente está vivendo, esse racismo ambiental que a gente está vivendo, eu acho que é sobre escuta, é sobre a possibilidade de ouvir o que a comunidade tem a dizer. A gente não é só objeto de estudo, a gente não quer só que seja feito relatório para apresentar em congresso sobre os nossos problemas. A gente quer fazer parte da solução e a gente já está resistindo a todas essas problemáticas, ó, desde que o mundo é mundo. Então a gente tem total capacidade de fazer com que isso se torne diferente. Quando falamos do combate ao racismo ambiental e às mudanças climáticas, é fundamental que o investimento social privado e a filantropia estejam atentos e sejam capazes de apoiar as iniciativas que emergem dos territórios, fomentando, por exemplo, trabalhos como o que o Lab Jaca tem feito. É importante que a gente consiga estar em espaços onde a gente consiga influenciar políticas públicas, onde a gente consiga influenciar orçamento para filantropia. E tudo isso vai fazer com que a gente consiga ter uma comunicação mais qualificada com a base sobre o que é o racismo ambiental, o que é a justiça climática, porque não é como se as pessoas não soubessem o que está acontecendo. A gente pega o ônibus lotado, as pessoas estão sentindo que a parada está muito pior, assim, tá muito mais quente. As pessoas sabem o que está acontecendo. Não é como se elas não tivessem essa informação. Mas, ao mesmo tempo, essa crise, ela tá chegando, mas não é como se amanhã o mundo vai acabar. Mas amanhã eu preciso botar comida na mesa para alimentar minha família e alimentar meus filhos. Tem várias outras problemáticas, e aí eu falo sobre uma perspectiva do Rio de Janeiro, que é onde eu consigo ver, que hoje, na visão da população que está mais vulnerabilizada, é mais prioritária. Os problemas, eles estão se agravando. Então, a prioridade é que a gente consiga fazer com que as pessoas se engajem nessa pauta. E quais são os mecanismos para fazer com que essas pessoas se engajem na pauta? A partir de uma perspectiva da cultura, a partir de uma perspectiva desses novos mecanismos das redes sociais. E para que isso seja possível, é importante oportunizar para as pessoas que estão trabalhando com isso na periferia, que estão trabalhando com isso na ponta. É com essas pessoas que a gente está conectado. É com essas pessoas, com uma Andréa Coutinho, com uma Marina Marçal, que são mulheres negras que estão falando sobre crise climática, que estão falando sobre racismo ambiental e que têm uma perspectiva negra, que tem uma perspectiva de falar sobre periferia. A gente fala a mesma língua, sabe? É muito difícil vir alguém de fora, sei lá, a Greta, vir falar sobre meio ambiente, clima, e a periferia conseguir falar a mesma língua que a Greta. É necessário que a gente consiga promover atores
que falem a mesma língua que nós. A gente acredita que a partir da produção de conhecimento da periferia, que a partir de parcerias e meios de implementação, que a partir disso tudo que a gente está desenvolvendo no LabJaca, a gente definitivamente vai conseguir criar esse intercâmbio de tecnologia, replicabilidade para outras comunidades e fazer com que a gente trace, né, qualidade de vida para comunidades a partir do nosso próprio saber. Os doadores também podem viabilizar que novas tecnologias sejam desenvolvidas para fomentar a inovação e o empreendedorismo na agenda do clima. É imprescindível que não só os governos, mas o segundo e o terceiro setor também adotem um plano de desenvolvimento climático e caminhem lado a lado com a justiça socioeconômica. A economia de baixo carbono, por exemplo, deve adotar critérios socio-raciais para a inclusão de pessoas de diferentes perfis nesse tipo de mercado. Outro ponto importante quando tratamos sobre economia e mudanças climáticas é a filantropia e o investimento social privado ficarem sintonizados nos fundos que já existem para o fomento de ações climáticas. A última Conferência do Clima, a COP27, conseguiu avançar em um acordo para a criação de um fundo sobre perdas e danos destinado a países particularmente vulneráveis. Primeiro, é importante a gente entender o que é a discussão sobre perdas e danos no contexto da agenda climática mais ampla. Quando a gente teve a Eco 92 e a Convenção do Clima, o mundo partia do pressuposto de que seria possível mudar a nossa matriz energética e mitigar os gases de efeito estufa antes do mundo ter que se adaptar. A gente está ouvindo a Alice Amorim, diretora de parcerias e comunicação do ICS, o Instituto Clima e Sociedade, uma organização filantrópica internacional que trabalha com a agenda de mudança do clima no Brasil. Alice é especialista e apaixonada pelo tema do desenvolvimento econômico e social e pela potência da pauta climática. Que a gente continua precisando mitigar os gases de efeito estufa, mas a necessidade de adaptação e recuperação de territórios em virtude dos impactos, como ela está cada vez mais intensa e mais presente na nossa vida. Então, a necessidade de você ter um fundo de perdas e danos ou um olhar para perdas e danos significa reconhecer de forma sistêmica que as perdas estão acontecendo e vão acontecer de forma contínua. Nesse sentido, a aprovação e a criação desse fundo é um bom começo, mas ele é só um pedacinho da história. Esse fundo, ele provoca a gente a pensar, e eu acho que é uma provocação particularmente útil, olhando para o Brasil na COP30, em como é que essa colaboração pode funcionar de uma forma mais estratégica, mais eficaz, considerando que as perdas vão continuar existindo. Qual é o papel da sociedade civil, qual é o papel da filantropia em trazer essa inteligência de agir rápido e não viver só na emergência, mas pensar a reconstrução. Tem uma potência muito grande e eu espero que nesse ano esse debate, aliás, ele vai continuar, né, na COP28, mas que a gente tenha uma apropriação dessa discussão para a COP30 brasileira, que a gente, infelizmente, tem muita experiência em lidar com desastres, em lidar com o impacto da mudança do clima, mas esse conhecimento ainda ele está muito focado na reconstrução da infraestrutura. O que acontece com as pessoas, né? Como é que a gente lida e prepara as pessoas para, infelizmente, ter que se adaptar a essa realidade que não vai deixar de existir. Uma pesquisa feita pelo Pacto Global da ONU no Brasil, com 160 empresas, mostrou que 59% já realizaram alguma análise de risco de sua operação diante da crise climática. Porém, são poucas as que já olharam para a Amazônia, principal regulador climático do mundo, como elemento fundamental. O desmatamento na Amazônia caiu 48% nos primeiros 8 meses de 2023. Os dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Apesar da urgência em zerar o desmatamento, esta agenda não deve ser isolada. Os desafios impostos pela preservação da Amazônia nos últimos anos mostram que esse é um trabalho multissetorial, abarcando também pautas sociais, ambientais e econômicas, para impedir que atividades relacionadas ao desmatamento sejam consideradas atrativas financeiramente. A gente tem trabalhado muito a agenda da Amazônia no X, pelo menos há 5, 6 anos, desde a nossa origem. Nosso ponto de partida para trabalhar a Amazônia, primeiro entender que a Amazônia é um ativo muito mais valioso do que a sociedade brasileira entende que ele seja.
Existem pessoas dentro e fora da Amazônia que entendem o quanto é importante preservar a Amazônia, o quanto que é importante a gente respeitar e preservar os direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, mas não há um consenso social no Brasil sobre isso. Por isso, a gente precisa fazer a sociedade brasileira entender melhor o que é a Amazônia dentro do nosso olhar mais macro de Brasil, por que ela é um bioma, uma região tão importante. Essa importância passa não por um olhar só de meio ambiente, não são as florestas, não são só as árvores da Amazônia que são importantes. É toda a vida da Amazônia, são as populações da Amazônia, esse componente social e pessoal ele é muito importante e aí isso depende de você promover debates e discussões, como o Ix vem fazendo há muito tempo, promover campanhas de engajamento local, que é uma questão muito importante. Você conseguir ter evidência e valorizar o conhecimento científico amazônida nas discussões sobre a própria Amazônia, seja no Brasil ou no mundo. Então, a gente apoia várias organizações, think tanks, institutos de pesquisa na região, para não só a produção do conhecimento, mas para a disseminação desse tipo de conhecimento. E a gente tem um olhar muito especial para a Amazônia urbana, que eu acho que é sempre importante a gente lembrar. Muitas vezes, não só a filantropia, mas o mundo esquece de analisar aonde está a população amazônica e qual é a relação da Amazônia urbana com a Amazônia florestal e com a Amazônia rural. Então, a maior parte da população amazônica está nas cidades. E as cidades, a maior parte delas, não conversam com esse olhar de preservação, com esse olhar. Muito pelo contrário. Se você olha Manaus, por exemplo, ela segue um modelo importado de outras regiões. Essa identidade urbana da Amazônia é algo problemático que tem raízes históricas, históricas de colonização, históricas de o que é uma visão de uma boa cidade para se viver, que é uma cidade focada em um sistema rodoviarista de automóvel individual, é uma cidade de arranha-céus, quando não necessariamente o modelo de arranha-céus é um modelo que funcione melhor na região. A gente busca problematizar muitas dessas questões a partir do apoio de vozes locais. Nesse sentido, a próxima COP desse ano, a gente não tem muitas expectativas em avançar especificamente nesse olhar da Amazônia a princípio, mas para a COP 30 tem todo um trabalho que a gente vem fazendo para mostrar que é importante que a gente tenha esse olhar amazônico para o mundo, e a COP é uma oportunidade para fazer isso, e, ao mesmo tempo, um olhar do Brasil para a Amazônia. Essa é uma COP que pode ser hospedada em Belém, e é uma cidade que tem esse olhar, é uma COP amazônica, mas é uma COP do Brasil inteiro. Do Oiapoque ao Chuí, ela precisa se entender como parte do problema e como parte da solução, porque a gente sabe que está tudo interligado e que a gente não pode continuar olhando a Amazônia como um bioma isolado ou separado do restante das decisões políticas e econômicas que são tomadas no Brasil. Diante do cenário de emergência climática, a WINGS, uma comunidade global de líderes inovadores e agentes de mudança que estão empenhados em garantir que a filantropia atinja o seu potencial máximo como catalisador do progresso social, lançou o Compromisso Internacional da Filantropia sobre Mudanças Climáticas, um convite para que organizações de todo o mundo, independentemente de sua missão, status ou localização geográfica, assinem uma carta aberta manifestando seu compromisso com a agenda do clima. O documento foi elaborado por mais de 40 organizações, entre elas o GIF, e a ideia é que quem aderi-lo se comprometa com a instrução de seus conselhos, com a alocação de recursos para as mudanças climáticas, a integração do tema em outras agendas, minimizem o impacto de suas operações, incentivem que outros atores atuem da mesma forma e sejam transparentes sobre as ações realizadas. O setor filantrópico tem que mudar sua mentalidade e não mais perguntar o que eu gostaria de fazer pelo mundo, mas a verdadeira pergunta que deveria orientar as ações filantrópicas é o que o mundo está precisando neste momento e como a gente pode ajudar nisso. E o que o mundo precisa neste momento é implementação. Estamos ouvindo Marcelo Furtado. Ele é líder, ativista e conselheiro da Agenda Socioambiental e de Direitos Humanos há mais de 30 anos. Marcelo define sua atuação como uma ponte que incentiva a construção de confiança e um bom diálogo entre a sociedade civil, empresas e governos, mesmo quando parece não haver alinhamento de ideias, para gerar bons resultados. Atualmente, ele é head de sustentabilidade da Itaúsa.
sabemos que marcos regulatórios e que políticas públicas que a gente precisa. Então, a conversa de verdade é como é que a gente implementa e faz tudo isso acontecer num curto período de tempo com um grande impacto socioambiental, ou seja, tem que funcionar para o meio ambiente, tem que funcionar para a economia e, fundamentalmente, tem que funcionar para as pessoas. O Instituto Itaúsa, recém-lançado em setembro desse ano, vem, em primeiro lugar, como parte da estratégia de sustentabilidade da Itaúsa. Então, tem toda uma estratégia olhando para o portfólio de empresas que a holding abriga, tem a ver com o tipo de mapeamento e screening que será feito para novos investimentos, e tem também a ver com a contribuição para a sociedade que a Itaúsa quer facilitar e oferecer. E nesse sentido, exatamente orientado pela pergunta: o que é que o mundo está precisando, o que é que a sociedade está demandando, como é que a gente responde a isso? Nesse sentido, olhando para o padrão de emissão brasileiro, que é fundamentalmente, na sua parte majoritária, uma emissão por uso do solo, agricultura, desmatamento, e depois vem a questão energia, indústria, a gente priorizou 3 transições. A primeira, que é a transição do uso do solo, sistemas alimentares, água. Uma segunda transição, que é a transição energética e de materiais. E uma terceira transição, que é a transição de sistemas urbanos, que é como que são as cidades em que a gente vive, dado que o Brasil é hoje um país essencialmente urbano, com mais de 85% da sua população em cidades. São estas transições que necessitam acontecer de maneira justa e sustentável que orientam o papel do Instituto Itaúsa. Eu diria que tem talvez de mais interessante em primeiro lugar, o fato de que o Instituto Itaúsa é uma filantropia corporativa, no segundo momento, é uma filantropia corporativa do mundo financeiro, que é um mundo muito importante, porque é daí que vêm os investimentos na economia, e a gente quer, ao fazer esse tipo de trabalho, ajudar a fazer um advocacy, um processo educativo dentro do setor financeiro para espalhar, vamos dizer assim, no campo a importância do setor financeiro nesta transformação e ser mais um player que vai unir esforços com a filantropia brasileira nesse sentido. Um dos principais pontos do compromisso internacional da filantropia sobre mudanças climáticas é a reflexão propositiva sobre a jornada pelo clima de cada organização. Isso significa responder a questões base, como: qual a conexão entre o clima e sua principal missão filantrópica? O que outros parceiros estão fazendo para enfrentar a crise climática? O que podemos aprender com isso? O que significaria, na prática, assumir um compromisso público com relação ao clima? A força motriz desse movimento nas organizações são as lideranças, é claro. Não é possível conceber um gestor que não busque se especializar nas pautas ambientais e adotar medidas vinculadas à agenda. No mundo da filantropia, assim como em outros ambientes, às vezes a gente esbarra num desafio que é a arrogância do poder, né? Uma organização faz o seu planejamento estratégico, o seu mapa estratégico e chega à conclusão que a tua estratégia é a melhor do mundo e que todo mundo deveria participar dela. Inclusive, quem não está participando da sua estratégia está errado. Essa é uma visão antiga sobre como que funcionam os processos de transformação, e essa é uma abordagem que não permite tantos processos colaborativos e cooperativos. Olhando para todos os desafios, a gente precisa agora nos preocuparmos mais com uma melhor orquestração e integração do uso desses recursos para garantir que a gente possa acelerar e responder a essa crise. E a filantropia, portanto, tem um papel urgente e emergencial de atuar sobre esse paradigma, de maneira integrada, de maneira eficaz e especialmente de maneira colaborativa, aonde você junta os interesses de cada uma das organizações com as necessidades que a gente tem, especialmente aqui no Brasil, do nosso país.
Covid foi um bom momento para a gente fazer essa reflexão. Num primeiro momento, a gente pode celebrar que o mundo demonstrou capacidade de coordenação e capacidade de investimento. Com uma emergência como o Covid, apareceu dinheiro, apareceu ciência, apareceram várias alternativas de vacina e a gente pôde fazer um grande esforço global de lidar com isso. Entretanto, se você olhar como é que foi a distribuição de vacinas e a distribuição da tecnologia para manufatura de vacinas, você vai encontrar um planeta, um mundo desigual, aonde os países mais pobres demoraram mais para ter acesso, ou ficaram no fim da fila, ou alguns que tinham condições de produzir vacinas com rotas tecnológicas talvez mais simples, não tiveram acesso a essa tecnologia. Eu estou colocando isso como um exemplo para dizer, opa, então a gente tem aí um aprendizado e uma necessidade de garantir que a crise climática que nós estamos vivendo e que nós sabemos que vai ficar cada vez mais desafiadora, que a gente não vai repetir esses erros. E a gente também viu que o mundo do investimento consegue alocar rapidamente recursos para gerar essas soluções e alternativas. E aí entra então o papel, obviamente, do setor financeiro, do setor privado, mas especialmente da filantropia, em fazer esse tipo de investimento, em apoiar a velocidade da alocação de recursos para que a gente possa dar respostas, especialmente no tempo e com o olhar de serem respostas positivas para o clima, positivas para a natureza e positiva para as pessoas. Não é trivial para as pessoas imaginarem por que uma reunião no Brasil com as 20 maiores economias do mundo, o tal do G20, como vai acontecer em 2024, o que isso realmente tem a ver com mudanças climáticas e com a bioeconomia. E eu acho que é fundamental que a gente não perca a oportunidade, porque o mundo que está aquecendo, o mundo que está enfrentando a crise climática, precisa da natureza. Entretanto, existe uma clara correlação de que a maior parte dos países ricos em natureza também são países com economias mais pobres. E enquanto a gente não valorizar a natureza e mostrar que natureza é uma riqueza econômica também, vai ser muito difícil a gente parar os processos exploratórios e predatórios. É fundamental que a gente consiga mudar essa chave e colocar um novo paradigma onde a gente vai dizer: natureza é valiosa, e ela não é só valiosa no contexto cultural, científico, ela tem que ser valiosa também no contexto econômico. E isso pode acontecer, essa pedra fundamental, essa virada de chave pode acontecer em 2024, sob a presidência do G20 no Brasil. É óbvio que aí a gente está pavimentando um caminho muito importante para que a COP30, que vai acontecer em 2025, seja justamente a COP que vai trazer a dimensão clima, natureza e pessoas juntos, porque o Brasil tem sido um país historicamente que lidera e colabora no enfrentamento da crise. O que eu quero dizer, a gente precisa imaginar o Brasil que a gente quer no futuro, colocar isso a valor presente e repensar sobre, passado 24 meses, que Brasil que a gente quer. Se a gente não fizer isso, e aí eu estou dizendo nós, filantropia, se nós não nos organizarmos para poder responder essa pergunta, qual é o Brasil que a gente quer, ajudar a construir nos próximos 24 meses, para que a gente possa encarar qualquer cidadão brasileiro nas ruas em 2026 e poder dizer a gente realmente contribuiu para a construção de um Brasil melhor, nós não estaremos honrando esse lugar de privilégio que a gente está, de sermos organizações doadoras que mobilizam recursos para fazer uma sociedade melhor. Integrar a pauta como prioridade na sua agenda filantrópica.
promover ações climáticas que combatam o racismo ambiental, investir em atividades de mitigação da crise do clima, mas também atentar-se às doações em adaptações, perdas e danos, olhar para toda a potência e complexidade da Amazônia e fomentar os agentes deste território, e coordenar os esforços com diferentes atores do campo com diálogo e assertividade são pontos fundamentais e urgentes para uma presença realmente impactante da filantropia diante da emergência climática. Como ouvimos em nossa conversa, a última chance de deixarmos um legado é agora. No próximo episódio, e último desta temporada do Grantmaking, vamos trazer e analisar os dados do Censo GIF deste ano. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Esperamos que nossas reflexões mobilizem ações por aí. A terceira temporada do podcast Grantmaking é um projeto original do GIF, com direção, roteiro e produção da Maranha. Todas as temporadas e episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também podem ser acessados no site gife.org.br.